irmãos, graça e paz a todos. Eu sou o pastor Alex, seja muito bem-vindo, você está no nosso canal. Bom, hoje nós estaremos falando sobre o tema do clamor da meia-noite, né? Um texto por demais conhecido que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 25, cujo Senhor Jesus nos falou sobre a parábola das 10 virgens. Mas, entretanto, eu não estarei propriamente aqui falando sobre a parábola das 10 virgens, mas tentarei aqui de uma forma mais ampla, né, abordar este assunto, né, juntamente com outras parábolas, alguns enigmas da Bíblia, né, e tentando trazer, né, uma visão mais ampla acerca do dia do Senhor, somando coisas espirituais com coisas espirituais, assim como o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios capítulo 2, né, que nós devemos assim fazer, somando, né, lei, profetas com os ensinamentos de Jesus, né, e dos apóstolos. Ou seja, é sempre muito importante para que nós tenhamos uma compreensão maior sobre qualquer assunto das Escrituras, se nós assim fizermos, somarmos coisas espirituais com coisas espirituais. Certamente que o nosso entendimento será muito melhor, nós teremos uma compreensão muito mais apurada, né, e mais coerente com a visão, né, do Senhor quando, né, desejou Ele assim escrever, né, tais coisas para ficarem registradas na palavra de Deus, amém? Então é muito importante nós, sempre que formos falarmos sobre principalmente assuntos que estão relacionados ao tempo do fim, ao dia do Senhor, é importante nós compreendermos que as Escrituras, elas quando falam sobre o dia do Senhor, sobre esse tempo do fim, elas estão de uma forma mais ampla, falando sobre esses assuntos, né? Utilizando todos os meios possíveis, né? Ou seja, como nós falamos aqui, a lei, os profetas, as palavras do Senhor Jesus, né? O testemunho de Deus, o testemunho de Jesus, né? O Evangelho, né? Por meio de parábolas, por meio de enigmas, por meio de provérbios, por meio de eventos históricos. Ou seja, nós temos que somar todas essas coisas para que nós possamos ter um melhor entendimento, né? E uma melhor compreensão e um melhor discernimento acerca desse tempo que a palavra do Senhor nos diz que será um momento único, né? E que está rodeado de mistérios, né? E muitos enigmas, não é? Muitos mistérios propriamente dizendo, né? Então é importante nós termos isso em mente. Então eu estarei aqui fazendo o meu melhor para que a gente possa discorrer sobre esse assunto, né? Sobre o clamor da meia-noite, mas tentando trazer esse assunto de uma forma assim um pouco mais ampla, amém? Para que a gente possa nos situarmos, né? Para que a gente possa perceber quando esse evento se dará e como será esse momento de uma forma mais ampla, amém? Então, eu fiz aqui um quadro, né, que eu mesmo desenhei. Eu costumo sempre desenhar os meus quadros e depois eu vou mostrar mais de perto para os irmãos, mas está aqui o tema, né, o clamor da meia-noite, e eu desenhei aqui, não sei se vocês podem ver, aqui há uma torre, né, a qual eu coloquei o nome dela Torre do Atalaia, Torre de Vigia. Nós temos aqui 2 atalaias com duas trombetas, né, tocando. Nós temos um relógio aqui que está apontando para a meia-noite. Aqui eu fiz um quadro, né, do que seria a última semana. Não será possível vocês verem assim agora de longe, mas como eu disse, eu vou mostrar mais de perto depois. Então aqui nós temos uma linha do tempo, né? Esse quadro aqui é uma linha do tempo, onde nós temos aqui o início da última semana, de 7 anos, né? E depois nós temos a metade e temos o final dela aqui, né? Então nós separamos essa linha do tempo, né, em 3 momentos, né? E é importante nós compreendermos que
O livro do Apocalipse ele foi escrito em cima das festas bíblicas, as solenidades do Senhor, os moedins, né, as festividades do Senhor. E mais precisamente, quando nós estamos falando da segunda vinda do Senhor, nós estamos falando das 3 últimas festas. E é muito interessante nós meditarmos acerca disso. Os irmãos que têm um entendimento amplo acerca das festas do Senhor, nós compreendemos que o livro do Apocalipse ele foi montado em cima das 3 últimas festas, não é? Então, ou seja, da festa das trombetas, festa da expiação e festa do tabernáculo. É por isso que o Apocalipse ele começa, né, já no primeiro capítulo, falando que João, no dia do Senhor, e esse dia do Senhor eu sei que muitos teólogos vão dizer que é apenas o dia específico semanal no qual João foi arrebatado, né, no qual muitos dizem ser o domingo, né, embora eu penso, né, particularmente que o dia do Senhor é o sábado, né, mas esse dia do Senhor, né, específico que a palavra do Senhor nos fala em toda a Escritura, não é? Principalmente nos profetas, é o dia da vinda do Senhor, é o dia glorioso do Senhor. E João foi arrebatado para obter revelações acerca desse dia, desse evento, desse momento que vai acontecer. Então João foi arrebatado, na verdade, não é? Em espírito no dia do Senhor, ou seja, ele foi até os céus e dali ele viu, né, e ouviu, né, tudo o que seria dito e que aconteceria nesse dia, nesse momento, nesse dia do Senhor, no dia da vinda do Senhor. Então, de forma simbólica, figurada, espiritual, João ele escreveu o livro do Apocalipse como se de fato ele estivesse ali vivenciando aquele momento que para nós ainda está por vir. Amém? Então João foi arrebatado no dia do Senhor em espírito e ele ouviu uma voz por detrás por detrás dele, né? Com voz de trombeta. E essa voz de trombeta falou o nome das 7 igrejas da Ásia, não é? Então todos os nomes das igrejas foram faladas pelo Senhor Jesus, que estava no meio dos 7 castiçais de ouro, né? Que apontam para os 7 Espíritos de Deus e as 7 igrejas, não é? E eu quero já adiantar aqui dizer a minha opinião acerca, eu sei que existem uma série de opiniões acerca do que seriam essas 7 igrejas, apenas históricas, ou igrejas que também falam das 7 eras da igreja, né, gentílica, né? Ou então seria essas 7 igrejas, né? 7 igrejas espirituais que falam de 7 tipos de igrejas existentes, né? Principalmente no tempo do fim. Bom, a minha opinião, né, acerca desse assunto é que de fato todos nós não podemos negar que essas foram 7 igrejas que existiram em um determinado momento, a qual eu penso que Jesus ele fez uso destas 7 igrejas que estavam vivendo ali naquele momento, entre muitas outras igrejas, mas que essas 7 igrejas possuíam 7 características das quais ele poderia utilizar, né, para falar acerca de 7 eras da igreja, mas principalmente sobre 7 tipos de igrejas no tempo do fim. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso. E 7 tipos de igreja em todas as eras, não é? Então nós teríamos 7 igrejas históricas que de fato existiram. Nós teríamos também 7 eras da igreja até o dia do Senhor, até o arrebatamento. E nesse caso nós estamos vivendo no período da igreja de Laodiceia. Mas também nós precisamos entender que, como eu disse, né, as revelações do Senhor, principalmente acerca do dia do Senhor, elas são progressivas, elas são espirituais, e todos os eventos que acontecem nas Escrituras, eles têm um propósito especial de nos revelar especificamente, principalmente, acerca desse dia do Senhor, acerca do tempo do fim. Amém? Então, as 7 igrejas ali, né, que foram igrejas históricas que de fato existiram, também falam de 7 eras da igreja, né? E também
nos falam acerca de 7 tipos de igreja que existem, né, hoje e que vão existir na última semana. Amém? Então isso é muito importante nós compreendermos. Então o livro do Apocalipse, ele está montado primeiramente, né, na festa das trombetas, né? É o Senhor Jesus revelando ao apóstolo João, né, que esse dia do Senhor, ele vai começar com um toque de trombeta, ele vai começar com um despertamento espiritual, ele vai dar início, né, com a festa das trombetas, com Yom Teruah, né, a festa das trombetas, e haverá uma santa convocação, um despertamento de todo o povo de Deus, das duas casas de Israel, casa de Judá, judeus, e casa de Israel, cristãos, gentios, plenitude dos gentios, Efraim, amém? Então haverá esse despertamento nesta última semana, né? Então nós temos, depois nós observamos que lá no capítulo de número 8, né, nós vamos observar que as escrituras vão nos falar acerca de um momento especial, inclusive haverá um silêncio no céu de quase meia hora, e nesse momento específico, né, em que João ele vê um anjo, né, um anjo diferente, um anjo com um incensário na sua mão, né, cheio, né, das orações dos santos, né, e que ele coloca diante da presença do Senhor, e depois ele lança esse mesmo incenso sobre a terra. E então os anjos que até então não tinham suas trombetas para tocarem as suas trombetas para danificarem a terra, os rios, as árvores, não é? O céu, o sol, a lua e as estrelas, não é? Porque nós vemos que em Apocalipse capítulo 7, um anjo brada forte vindo da banda do sol, né, dizendo para que esses 4 primeiros anjos que depois receberiam as 4 primeiras trombetas não danificassem a terra, nem as águas, nem o mar, nem coisa alguma, até que se houvesse selado com o selo de Deus, os filhos de Deus, né? E aí muitos vão dizer que esses filhos de Deus são apenas 12.000 de cada tribo de Israel, não é? Mas todos aqueles que já têm um entendimento acerca do mistério das duas casas de Israel sabem muito bem que quando a palavra do Senhor, principalmente falando acerca do dia do Senhor, do tempo do fim, quando ela fala sobre Israel, quando ela fala sobre santos, ela está falando do Israel já unificado, já com judeus e cristãos. Já a palavra do Senhor não está tratando mais com um Israel separado, com um Israel dividido. Agora nós estamos falando de um Israel que ele está unificado, e esse Israel ali, cada tribo ali representada representa tanto judeus como gentios. E esse selamento que haverá de se fazer, ele será feito com base na pregação das 2 testemunhas que estarão ministrando durante os 3 primeiros anos e meio. Elas vão estar ministrando no início da grande tribulação, naquilo que nós chamamos de período de falsa paz e segurança, não é? No período de aliança de paz que o anticristo fará com muitos e principalmente com o povo de Israel, né, apóstata, né, e ele vai quebrar essa aliança na metade da semana. Então, esse período de 1260 dias que as 2 testemunhas estarão ministrando, que é um total de 3 anos e meio, que é a metade de uma semana, esse período fala do período de selamento, exatamente onde está acontecendo o despertamento, né? Ou seja, do capítulo 1 de Apocalipse ao capítulo de número 8 está havendo, ao capítulo de número 7, melhor dizendo, está havendo um despertamento, está havendo uma preparação, está havendo uma preparação das lâmpadas das virgens, né, para se encontrarem com o noivo, né? Então elas estão ali sendo despertadas, né? E quando nós temos ali o capítulo de número 8 de Apocalipse, esse anjo que toma aquele incensário na sua mão, nós precisamos ter em mente, não é, agora o ministério, né, de Cristo como sumo sacerdote. Por isso é muito importante, não é, nós entendermos o que o escritor aos Hebreus está nos falando em toda a sua carta,
porque conforme diz o capítulo de número 5 de Hebreus, não é? Diz-nos a palavra que o Senhor, ele nos repreende ali, não é? Falando que nós, povo de Deus, igreja do Senhor Jesus, não é? Usando aquela igreja ali, cujo escritor aos Hebreus falava para ela, de que nós, já devendo ser mestres pelo tempo, não é? Contudo ainda éramos meninos, não é? Porque estávamos endurecendo o nosso coração, né? Então, diz o texto que já deveríamos ser mestres a respeito desse assunto difícil sobre o ministério de Jesus Cristo como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então, os escritores hebreus dizem, olha, vocês já deveriam ser mestres nesse assunto, né? Assunto de Melquisedeque, de Jesus Cristo como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, mas vocês se fizeram negligentes para ouvir, diz o texto de Hebreus capítulo 5. Vocês se fizeram negligentes para ouvir, de modo que vocês ainda necessitam de que se vos dê leite, não é? Porque vocês ainda necessitam de leite, não é? Então vocês não estão aptos, não é? Não são maduros na fé, vocês ainda são meninos na fé. Então veja que nós já deveríamos sermos mestres, todos nós mestres, nesse entendimento de Jesus Cristo como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, para a gente compreender qual é o ministério que Jesus está exercendo agora, né? E o escritor aos Hebreus vai dizer que as coisas básicas, as coisas, os assuntos elementares, não é? O leitinho é o primeiro ministério de Jesus como cordeiro. Então, a mensagem da cruz, embora ela seja a mensagem mais importante, embora nós pensamos que essa mensagem ela fale apenas do Cordeiro de Deus, entretanto ela não apenas fala do Cordeiro de Deus, mas ela fala também do sumo sacerdote que executa aquele Cordeiro. Então Cristo ele é tanto o Cordeiro que tira o pecado do mundo, como ele é também o sumo sacerdote que realiza todo esse trabalho. Então a primeira vinda de Jesus é esse leite, é esse alimento elementar que nós precisamos, né? É um alimento, é leite, mas ele é necessário, né? Mas infelizmente muitos só ficam aí e não crescem espiritualmente, não querem saber o que Jesus está fazendo agora, não querem entender, não querem fazer o que Paulo diz em Colossenses 3, não querem pensar que se já estamos ressuscitados com Cristo, temos que buscar as coisas que são do alto, as coisas que são de cima, pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas de baixo, buscar as coisas do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus, como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, é muito importante nós entendermos isso. Então, muitas pessoas elas não vão entender essas coisas, porque elas não meditam nisso, elas não procuram entender isso. E para você compreender o ministério de Jesus segundo a ordem de Melquisedeque, você precisa da sombra dele. E qual é a sombra do ministério de Jesus segundo a ordem de Melquisedeque? É o ministério de Arão, né? Inclusive o nome Arão no hebraico é luz, né? Então, ou seja, quando você medita no ministério de Arão como sumo sacerdote, como sendo uma sombra, né, do ministério de Jesus Cristo, né? Você tem luz, né? Arão, né? Você não vê somente aquele momento ali como sombra, mas você vê algo que aponta para Cristo. Por isso o nome de Arão significa luz, né? A palavra luz no hebraico é or, né? Então o nome Arão vem da raiz or, né? Então esse nome Arão significa luz ou resplendor, né? Então você obtém luz. Então, para que você compreenda isso, você tem que ir para a lei. Você precisa entender as festas bíblicas. Você precisa meditar em Levíticos 16. Você precisa meditar em Levíticos 23. Você precisa meditar em Êxodo capítulo de número 16. Você precisa meditar em vários textos que vão falar sobre todo esse ministério, né, do sumo sacerdote Arão. Então você começa a obter luz. E quando você vai em Apocalipse capítulo 8 e vê esse anjo, né, que representa o sumo sacerdote, né, entrando no
Santo dos Santos, na presença do Senhor, né, com um incensário na mão, você sabe que João não está vendo apenas um anjo, ele está vendo o próprio Cristo como sumo sacerdote, entrando dentro do Santo dos Santos com um incensário na mão, né? Isso é o dia de Yom Kippur, isso é o dia do Senhor. Esse momento é um momento único e especial, no qual, né, a palavra vai estar falando sobre o dia da expiação. E nesse dia há alguns eventos que se sucedem ali. Então veja que até então, até o anjo entrar no Santo do Santo com um incensário na mão, né, os anjos que vão tocarem as suas trombetas, eles não as têm ainda. Apocalipse, capítulo de número 8, não diz que os anjos já tocaram as trombetas. Não, pelo contrário. A palavra do Senhor nos diz que eles ainda nem sequer têm as suas trombetas. Mas quando esse anjo, que representa Jesus como sumo sacerdote, toma ali o incensário e coloca diante na presença do Senhor, no Santo dos Santos, né, e depois derrama sobre a terra, então é nesse momento que os 7 anjos tomam as suas trombetas, recebem as suas trombetas e recebem autoridade para tocá-las. E depois os 7 anjos tocando também as suas, melhor dizendo, e os outros 7 anjos derramando as suas 7 taças da ira de Deus, não é? Então, tudo isso acontece no dia do Senhor, tudo isso acontece no dia da expiação, tudo isso acontece logo após o anjo adentrar, né, dentro do Santo dos Santos, né, numa tipologia do próprio Cristo entrando no Santo dos Santos. E aí é importante a gente observar que em Levíticos capítulo 16, quando o sumo sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos, né, a palavra do Senhor nos diz que ele tomava aquele incensário, né, e ele então colocava ali por detrás da cortina para que aquela fumaça, né, que representa as orações dos santos, enchesse todo o Santo dos Santos e cobrisse a Arca da Aliança, né, e o propiciatório, para que Arão não morresse, né? Então, ali nos diz a palavra do Senhor que naquele momento, após ele fazer isso, então ele entrava, né, entrava dentro do Santo dos Santos e ele pegava, né, o sangue do sacrifício, né, primeiro do novilho, né, que era feito por ele mesmo e pela sua casa, e depois pegava também o sangue do bode do Senhor e aspergia, né? Primeiro ele aspergia 7 vezes, né? 7 vezes ele aspergia esse sangue da novilha, não é? Para fazer expiação por ele e pela sua casa, 7 vezes, e depois ele aspergia mais 7 vezes com o sangue do bode do Senhor para todo Israel, amém? Então era feito assim, então eram 7 aspersões com o sangue da novilha e 7 aspersões com o sangue do bode do Senhor, amém? Que era uma expiação para a casa de Judá, a casa dos levitas, melhor dizendo, no tempo da lei, né, porque o sumo sacerdote era levita, e depois 7 expiações para a casa de Israel, todo o povo de Israel. No caso de Jesus, como ele é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, né, ele vem da tribo de Judá, né, então ele não precisa fazer expiação por si mesmo, porque ele é santo e perfeito. Então ele fez expiação pela sua casa, a casa de Judá, 7 vezes aspergindo sangue, né, na presença do Senhor, né, e 7 vezes ali aspergindo sangue na presença do Senhor com sangue de novilho, né, para a casa de Judá, e 7 vezes com sangue do bode do Senhor para a casa de Israel. Então nós temos 7 aspersões, mais 7 aspersões. E é interessante, irmãos, que a palavra do Senhor nos diz, né, que a palavra do Senhor nos diz em Levíticos capítulo 16, no verso de número 17, que quando ele entrasse no Santo dos Santos e aquela fumaça enchesse o Santo dos Santos, a
a palavra do Senhor diz que enquanto ele estivesse fazendo aquela expiação, ninguém poderia entrar no templo, ninguém poderia entrar no tabernáculo. E é interessante que isso vai estar também registrado em Apocalipse, se não me engano, capítulo 15, no verso de número 16, quando a palavra do Senhor nos diz que enquanto o sumo sacerdote ou o anjo entrou ali no templo para fazer expiação, fazer expiação, diz que o templo se encheu da fumaça da glória de Deus e ninguém podia entrar no templo até que os 7 anjos tivessem derramado as suas taças. Então veja que ninguém pode entrar no templo enquanto os 7 anjos não acabarem de derramar as suas 7 taças, não é? E a fumaça da glória encheu o templo, ninguém podia entrar até que se derramasse, não é? As 7 taças da ira de Deus. E em Levíticos 16, né, no versículo de número, se não me falha a memória, 17 ou 27, a palavra do Senhor nos diz que semelhantemente ninguém poderia entrar no templo após a fumaça do incenso do sumo sacerdote tomar todo o templo. Ninguém poderia entrar no templo, né, até que o sumo sacerdote terminasse a obra da expiação. Então existe uma relação, existe uma harmonia aqui nesses textos, né? Um diz que ninguém poderia entrar no templo quando a fumaça, né, do incensário estava ali, né, até que o sumo sacerdote terminasse a expiação. E o outro texto está dizendo que ninguém poderia entrar no templo quando a fumaça da glória de Deus havia tomado todo o tabernáculo, né, enquanto, né, os 7 anjos não tocassem as suas trombetas e derramassem as suas 7 taças. Então veja que há uma relação aqui nesses 2 textos, há uma relação entre a expiação com as trombetas e as taças. Eu sei que muitas pessoas têm uma tendência a colocarem as trombetas, não é, linkadas com a festa de Yom Teruah, com o ministério das 2 testemunhas no início da semana, na festa das trombetas, apenas porque o nome é festa das trombetas. E eles não percebem que, na verdade, quando as 2 testemunhas, né, elas tocam suas trombetas na festa das trombetas, eles não conseguem entender que ali é uma convocação. Ali é uma convocação para um despertamento, é um tempo de selamento do povo de Deus, é um tempo de falsa paz, é um tempo onde o povo está despertando para se preparar para o dia mais importante, o dia do Senhor, para Yom Kippur, para o dia da expiação. É um tempo no qual está dito em Apocalipse 7 que não se pode ainda danificar a terra, não se pode fazer coisa alguma. É um tempo ainda que não há trombetas, não há ais sendo derramados, não há taças sendo derramadas. Então veja que, embora o nome da festa se chama Festa das Trombetas, não é? Embora isso seja um fato, não é? Na verdade, não há relação entre uma coisa e outra. Pelo contrário, lendo o texto de Apocalipse, não é? Capítulo 8 e o capítulo de número 15, se não me falha a memória, logo antes da última taça, não é? Entre a 6ª e a 7ª taça, perceba que o texto que está dito ali, ele é um texto que nos leva para Levíticos capítulo 16 e que nos aponta para o dia da expiação. Não só, né, esse texto de Apocalipse 15, mas também Apocalipse 8. Ambos os textos nos levam para Levíticos capítulo de número 16, o que nos dá a entender claramente é que esse momento ele está ligado inteiramente com o momento da expiação. E quando nós pensamos que o sumo sacerdote ele entra no Santo dos Santos e após colocar ali o seu incensário e aquele ambiente se encher com a fumaça da glória de Deus, das orações dos santos, né? Ele então passa a aspergir o sangue ali 7 vezes, mais 7 vezes, não é?
quando ele faz isso, veja, irmãos, que ele está aspergindo o sangue, né, de um animal inocente que aponta para Jesus. Veja, irmãos, que Jesus ele fez a expiação dos nossos pecados com o seu sangue puro, com o seu precioso sangue. Pedro nos diz que nós não fomos comprados, né, com ouro e nem prata, ou coisas corruptíveis, mas com o precioso sangue de Jesus. Não é? Escritor aos Hebreus também fala sobre isso. Então o sangue de Jesus é um sangue precioso. E hoje esse sangue que nos salva, que nos purifica, que nos limpa, naquele dia, no dia do Senhor, ele será um sangue que servirá para juízo. Então cada aspersão do sangue de Jesus ali, 7 vezes sendo aspergido ali, né, diante da presença do Senhor, cada vez que o sumo sacerdote aspergia o sangue, né, do bode ali, e que apontava para o próprio Cristo com seu sangue, 7 vezes para a casa de Judá. Isso significa um juízo sobre a terra. Um juízo sobre a terra. Então, por isso, 7 trombetas. Nós temos 7 trombetas que são 7 juízos de Deus sobre a terra. 7 aspersões, 7 juízos. E depois nós temos mais 7 aspersões com sangue de bode, do bode do Senhor, que a palavra do Senhor fala sobre 2 bodes, o bode do Senhor e o bode expiatório que se tirava a sorte. O bode do Senhor era sacrificado pela casa de Israel e o bode expiatório ele era solto, em uma tipologia do próprio Satanás, levando o pecado de todo o povo para longe. Isso depois. Então, o sangue do bode do Senhor era aspergido depois do sangue da novilha, pela casa do sumo sacerdote, casa de Judá. Então se aspergia mais 7 vezes, e essa aspersão do sangue do bode do Senhor, 7 vezes pela casa de Israel, representam 7 taças da ira de Deus sendo derramadas, e que enquanto elas não serem derramadas, diz o texto de Apocalipse, que ninguém poderá entrar no tabernáculo até que as taças sejam derramadas. E lá em Levíticos capítulo 16, como eu já disse, no capítulo 16, no verso de número 17, nos diz que ninguém poderia entrar no templo até que o sumo sacerdote complete toda a obra da expiação. Então, nós entendemos isso. Então, o Apocalipse ele está falando, no início dele, sobre a festa das trombetas, um despertamento das 7 igrejas, um despertamento do povo de Deus, das 2 casas de Israel. E aí então nós pulamos para o capítulo de número 8, e aí nós vemos o dia da expiação, a festa da expiação, a segunda festa desta última temporada de festas. E esse dia é o dia da expiação. E nesse momento, então, vai começar o juízo. E aí esse momento, ele é um momento que não fala apenas do arrebatamento, do dia da ressurreição, o dia da redenção, no sentido de que ele acontece apenas no final da grande tribulação. Mas esse momento acontece na metade da semana. Ele começa na metade da semana e ele se perdura por toda a última metade. Então, entre a festa de Yom Teruah e a festa e o arrebatamento, que é a festa de Yom Kippur, entre a festa das trombetas e a festa da expiação, né, existe um momento de despertamento na primeira metade da semana, e existe depois da metade da semana um período de juízo sobre a terra. Amém? Um período de juízo sobre a terra. E aí então inicia-se no capítulo de número 8, e nós vamos até o final aí do Apocalipse, né? Nos mostrando essas questões. E lá no capítulo de número 20, 21, 22, nós vamos ter a festa dos tabernáculos, logo após o dia da expiação, que vem festa dos tabernáculos. É por isso que nós vemos a palavra do Senhor nos falando
terminando em Apocalipse falando sobre a festa dos tabernáculos, né? Já se diz que na última trombeta é visto o tabernáculo de Deus, né, nos céus. Também se fala depois, em Apocalipse, não me falha a memória, no capítulo 21, de que depois então novos céus e nova terra foram criados, e então foi vista a Nova Jerusalém descendo do céu, o tabernáculo de Deus, e Deus estará para sempre habitando com os homens, né? Então veja, irmãos, que o Apocalipse é isso. É um ajuntamento de profecias, de lei, profetas, testemunho de Deus, evangelho e os ensinamentos apostólicos por meio de eventos históricos, por meio da lei, por meio de provérbios, por meio de parábolas, por meio de enigmas, por meio de ensinamentos maravilhosos do Senhor Jesus, de todas essas formas que nos falam dessas 3 últimas festas. Então, de uma forma geral, nós estamos falando isso, mas eu quero fazer um outro estudo somente sobre o Apocalipse, falando sobre essas 3 festas, e vou mostrar para os irmãos que o Apocalipse, então, ele está montado em cima das festas, das 3 últimas festas, amém? E também é importante entendermos que, né, então, o clamor da meia-noite, ao meu entender, ele precisa estar acontecendo exatamente no meio, na metade da semana, amém? Porque ele não é um evento apenas para despertamento, mas ele é um evento que faz uma convocação específica, na qual já não haverá mais tempo para as loucas se tornarem prudentes. É muito importante nós entendermos isso. Veja que na metade da semana já é um tempo de juízo. Já todos os filhos de Deus já estão selados com o selo de Deus, assim como também os ímpios já estarão, a maioria, selados com o selo da besta. Não sei se todos, mas muitos. E na metade da semana para frente, nós já observamos que as coisas começam a mudar e que o tempo já é outro, é um tempo de juízo, é um tempo de ira que já começa a ser derramada sobre a terra, né? Sobre aqueles que não têm o selo de Deus, sobre aqueles que têm a marca da besta. Então veja que depois do capítulo 8 nós já começamos a observar isso. Mas aí, se você entender o Apocalipse de uma forma linear, você vai pensar que já houve 7 taças, melhor, 7 selos, né? Ou 6 selos pelo menos. Mas na verdade, o Apocalipse não é assim. Ele não pode ser interpretado de forma literal, em uma cronologia literal, embora exista alguma literalidade, uma cronologia literal. Mas o Apocalipse, para ser entendido, você precisa de comparar textos com textos. Você precisa entender que ele vai te linkar para textos na lei, nos profetas. Você precisa fazer isso. Quando o Apocalipse citar um texto, você precisa ir lá na fonte para você entender mais sobre esse assunto. Você precisa comparar textos com textos, coisas espirituais com coisas espirituais. Então você vai observar que o 6º selo, né? O 6º selo, ele é um evento que é similar à 7ª trombeta e à 7ª taça. Nós observamos que é o dia do Senhor, é o dia do Senhor, da sua vinda, não é? Então, nós não podemos compreender que primeiro acontece todos os selos e depois então vai acontecer todas as trombetas e depois as taças. Não, isso foi assim escrito porque nós estamos no tempo cronológico, no tempo espaço. Nós precisamos assim entender as coisas assim, porque nós não entendemos no tempo de Deus. São coisas que deveriam ser ditas da forma que foi dita. Somos limitados, mas nós precisamos compreender essas coisas que são espirituais de forma espiritual. E então, fazendo isso, a gente vai observar que
durante a primeira metade da semana, só um selo pode ter sido aberto. E esse é o primeiro, do cavalo branco, que fala da falsa paz. Nós vemos que depois, então, há um segundo selo, que é o cavalo vermelho, que vem trazer, né, guerra. E nós vemos isso no ministério do anticristo, né, na metade da semana, quando ele vem trazer espada, quebrando a aliança. Então, obviamente que durante toda a primeira metade da semana, é preciso que haja apenas um selo aberto, o selo do cavalo branco, de uma falsa paz, porque nesse período as duas testemunhas estarão ministrando a sua palavra para despertar todo o povo de Deus, e estará sendo feito o selamento de todo o Israel de Deus, né? Que simbolicamente ali representa o número 144 mil, e que aponta, não é, de uma forma espiritual, uma linguagem espiritual, para todo o povo de Deus que há de habitar na Nova Jerusalém. E depois nós podemos falar sobre isso, que essa questão numérica também é um assunto que me interessa muito. Eu já obtive do Senhor muitos enigmas que falam sobre o dia do Senhor utilizando números, né? E um deles é os 144 mil, e nós poderíamos falar sobre isso em um outro vídeo. Mas o interessante é nós pensarmos aqui, né, que nesse período da abertura do primeiro selo, então na primeira metade da semana, nós temos o período onde as duas testemunhas estarão despertando todo o povo de Deus, né? Nós temos então a festa das trombetas no início do Apocalipse, né? E depois nós temos que seria essa festa das trombetas, seria a convocação. Seria a convocação dos dois sacerdotes tocando as suas duas trombetas de prata, como dizem em Números capítulo 10. Esses dois sacerdotes, que também são dois profetas, que apontam para Moisés e Elias de uma forma literal, sim, mas também de uma forma espiritual mais ampla. Para aqueles que já conhecem o mistério das duas casas de Israel, sabem muito bem que também precisa ser um grupo de pessoas remanescentes da casa de Israel e um outro grupo da casa de Judá. Nós não temos tempo para falar disso agora, mas esse é um outro tema para falarmos somente sobre as duas testemunhas. E daí nós poderíamos falar sobre isso de uma forma ampla também, falando sobre os dois sacerdotes, sobre o que seria essas duas testemunhas, né? Mas, então veja, irmãos, que no início do Apocalipse nós temos o início da semana, da última semana, com a convocação de todo o povo de Deus, com o despertamento de todo o povo de Deus, convocando-os para se humilhar, convocando-os para despertarem, para se arrependerem dos seus pecados, para se voltarem para o Senhor, para deixarem os seus próprios interesses e passarem a buscar as coisas do Senhor, a se preocuparem com as festas do Senhor, com os tempos determinados do Senhor, com os moedins do Senhor. Então, nós não estamos falando aqui de um toque de trombeta a rebate. Nós estamos falando de uma convocação. Mas quando nós falamos da metade da semana, nós estamos falando de um toque de trombeta que já não é mais para uma convocação, que já não é mais para um despertamento, mas que agora é um toque de trombeta para que o povo levante, para que o povo se levante para partir, para levantar o acampamento, para partir rumo à Nova Jerusalém, para se prepararem para a grande guerra que vai acontecer no Armagedon, a guerra de Gog e Magog, para se prepararem não somente para essa guerra, mas para essa batalha que vai ser travada entre os santos e a besta, entre os santos e o anticristo,
para se prepararem para esse embate. Veja que o Senhor primeiro prepara o seu povo, desperta o seu povo, sela o seu povo, para que depois esse povo selado, já revestido, possa então agora guerrear esta guerra. E embora a palavra do Senhor nos diga em Daniel capítulo de número 7 e em Apocalipse capítulo 13 que o anticristo vai fazer guerra aos santos e vai vencê-los, isso de forma carnal, porque ele vai matar muitos dos santos, a palavra do Senhor também nos diz em Apocalipse capítulo 12 que os santos o vencerão, porque não amaram as suas vidas até a morte. Então, na verdade, nós não vamos perder, nós vamos vencer. Morrer para nós não é sinônimo de derrota, porque Jesus nos disse que nós não devemos temer aqueles que matam o corpo e a carne, mas nós devemos temer aquele que mata o corpo e a alma e tem poder para lançar a alma no inferno, que é o Senhor. Nós não devemos temer isso. Entretanto, então, podemos compreender que, de fato, à meia-noite vai então se clamar, vai haver um clamor, e esse clamor não será mais para a convocação, mas será um clamor para que nós possamos levantar o acampamento e partir rumo à Nova Jerusalém e para uma guerra, amém? Então, eu entendo que quando a palavra do Senhor nos fala na parábola das 10 virgens sobre esse clamor que se clama à meia-noite, de fato é à meia-noite, no meio, na metade da semana, amém? E quando é feito esse clamor da meia-noite, já não há mais tempo para as loucas. E isso precisa ser compreendido à luz das Escrituras de uma forma mais ampla. Nós precisamos sair da caixinha da parábola das 10 virgens, porque a parábola das 10 virgens ela não pode explicar esse momento somente por meio da parábola das 10 virgens. Esse momento ele é amplo. Você precisa compreendê-lo como o Apocalipse nos mostra, que é uma junção de todas as profecias, de todas as revelações, de todos os enigmas. Então é preciso ter uma mente maior, uma mente mais preparada para compreender esse momento. E aí então a gente vai ter que meditar. Se queremos pensar no que seja esse clamor da meia-noite, nós não podemos deixar de meditar em Provérbios, principalmente, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 9. Nós não podemos deixar de pensar em Isaías, capítulo 16, que vai nos falar sobre esse momento da meia-noite. Nós não podemos deixar de falar de Jeremias, capítulo 6, versículo 4, que também vai falar sobre esse momento à meia-noite. Nós não podemos deixar de falar de Mateus, capítulo de número 22, a parábola do rei que fez uma boda para o seu filho. Há algo interessante ali também. Então, veja que nós nem sequer adentramos muito no assunto e o vídeo já está com mais de 40 minutos. Mas nós vamos tentar fazer o que podemos aqui, porque eu creio que esse vídeo está sendo importante, reflexivo para nós meditarmos em assuntos importantíssimos. Então, esse clamor da meia-noite não é algo tão simples assim de ser compreendido. Nós não podemos pensar num clamor da meia-noite sendo apenas no início dessa última semana, porque no início da semana, na primeira metade da semana, nós temos um despertamento que está sendo feito. Um despertamento que a gente precisa entender. Essa festa das trombetas é uma festa que chama todo o povo de Israel para um arrependimento. Que todo aquele que não se humilhar, que não jejuar no dia do jejum, que é um dia antes da festa da expiação, esse seria extirpado do povo de Deus. É um dia muito importante. Então, nós temos que pensar que antes desse momento, nesse período de 10 dias entre a festa de Yom Teruah e Yom Kippur, dia das trombetas e dia da expiação,
há um período de quebrantamento onde todos podem se arrepender. Então nós não estaríamos falando de um momento onde as virgens loucas não podem mais serem prudentes. Não, nós estamos ainda falando de um tempo que ainda há esperança. Então não pode ser que o clamor da meia-noite da parábola das 10 virgens esteja falando do início da última semana. Não pode, porque vai estar em desarmonia. Quando você lê Joel capítulo 1, capítulo 2, você vai ouvir o Senhor falando pela boca do profeta Joel: tocai a trombeta em Sião, porque o dia do Senhor está vindo. E então no versículo 15 em diante de Joel capítulo 2, ele diz: tocai a trombeta em Sião, convocai uma assembleia solene, a festa, um tempo determinado. Convocai uma festa solene, para quê? Para se humilhar. O sacerdote chore e se humilhe diante do altar do Senhor. Os velhos, as crianças, os jovens, sai o noivo da sua recâmara e a noiva dos seus aposentos. Chorem, crianças, velhos, todos. Vistam-se de pano de saco e cinza, rasguem os seus corações e não as suas vestes. Aflijam a sua alma. É festa de Onteruá, é festa das trombetas, é uma convocação. Porque fazendo isso, diz o texto de Joel capítulo 2, que se eles se humilharem, o texto de Joel capítulo 2 diz que o Senhor vai enviar para longe o rei do norte. Quem é o rei do norte? É o anticristo, o rei da Síria. Ele vai enviá-lo para longe, para uma terra deserta. Para onde? Para onde estão as loucas, as virgens loucas que não se prepararem nesse momento, que não atentarem para o convite do Senhor. Para aquelas que insistirem em serem loucas, ele vai enviar esse rei do norte para lá. Mas para esses que se humilharem, que aceitarem, que se arrependerem, que aceitarem o conselho do Senhor, para esses o Senhor está dizendo: eu vou enviar o rei do norte, que está vindo, para longe. E aí ele começa a falar que porque o povo se humilhou, porque o povo se arrependeu, porque o povo rasgou seu coração, diz ele que ele vai dar no seu tempo, em justa medida a chuva, temporã e seródia, derramamento do Espírito. Ele diz que vai dar o seu trigo, azeite, as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de trigo, restituirei os anos consumidos pelo lagarto, pela locusta. Ele diz que fala de um período de restituição. Enquanto o rei do norte está sendo lançado para uma terra longe, deserta, que é a terra das loucas, para o Israel louco, que não se humilha, que não desperta para uma vida de arrependimento, que despreza o Espírito Santo, que despreza o conselho do Senhor, despreza a sabedoria, despreza o convite do rei para as bodas do seu filho. Esses, o rei do norte vai os encontrar. Mas para aqueles que confiam no Senhor, esses terão um outro destino. E aí o texto de Joel 2 vai nos dizer ricamente que então o Espírito do Senhor descerá sobre toda a carne, toda carne que se humilhar, toda carne que invocar o nome do Senhor, toda carne que buscar o Senhor, toda carne que se arrepender. Sobre servo, serva, e haverá sinal no sol, a lua se transformará em sangue, o sol se escurecerá. É o dia do Senhor. E todo aquele que clamar o nome do Senhor ali no monte de Sião será salvo. Quem é esse? Para você entender quem são esses que vai clamar o nome do Senhor, são todos aqueles que, de acordo com a parábola do rei que fez uma boda para o seu filho, Mateus 22, depois que ele se encolerizar contra os convidados que desprezaram o seu convite e mandaram um exército destruir os seus convidados que desprezaram a boda do seu filho, ele vai mandar convidar
maus e bons, todos os que puderem encontrar, para entrarem nas bodas do seu filho, porque os outros convidados não eram dignos. Veja que há salvação no período da grande tribulação, mas não para os loucos, não para aqueles que foram convidados e desprezaram, mas para aqueles que não haviam sido convidados, para aqueles que ainda não eram virgens, para aqueles que ainda não eram povo de Deus. Haverá até o último momento salvação. Então veja que é um assunto rico, é um assunto importante, é um assunto maravilhoso. É maravilhoso esse assunto. E nós temos que falar nisso meditando nas Escrituras. Não pode se chegar aqui com um script pronto, um programa pronto. Nós temos que ter a mente do Senhor, a mente de Cristo, e meditarmos sobre essas coisas espirituais. Amém? Então, nesse primeiro vídeo, que já está quase chegando a 1 hora, então nós vamos falar aqui sobre isso, essa introdução, e vai ter um segundo vídeo, que nós vamos dar continuação a isso. Então assista o segundo vídeo também, que nós vamos falar agora já. Vou parar aqui esse primeiro vídeo, e nós vamos fazer um segundo vídeo, e vamos começar a falar aqui. Então, vamos começar a falar aqui do que seria mais esse clamor da meia-noite. Nós já entendemos muitas coisas. Então, só para recapitular, antes de terminar esse primeiro vídeo, nós entendemos então que o clamor da meia-noite, ele não pode acontecer no início da última semana, no início do Apocalipse, mas na metade. De fato é na metade, e nós vamos ver isso no segundo vídeo. Nós vamos ver isso em vários textos. Porque ele não pode ser visto apenas como um despertamento, mas ele tem que ser visto primeiramente como um momento onde Deus, ele já não ouve mais as virgens loucas, onde as virgens loucas já não mais têm oportunidade. E nós vamos observar que isso vai acontecer quando o rei se irar, quando o rei começar a se irar, e então enviar um exército para destruir os convidados homicidas que desprezaram o convite do rei para as bodas do seu filho e até ultrajaram alguns dos servos que foram lhes enviados e que desprezaram todo o conselho de Deus, toda a sabedoria de Deus, que desprezaram o Espírito Santo, que fizeram todas essas coisas. Então esse momento é um momento em que o Senhor, ele leva as virgens prudentes para o deserto para protegê-las, e também já não houve mais as virgens loucas, onde já não haverá mais tempo para elas. Isso vai acontecer na metade da última semana, no início da grande tribulação, que é a última metade da semana. Amém? Nós vamos ver isso. Tá bom? Então é muito importante nós assistirmos o segundo vídeo, amém? Então eu te convido a assistir o segundo vídeo a partir de agora. Graça e paz a todos.